Repórter Fraternidade. Ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a gente está aqui em Araraquara, a gente acompanhou aqui o evento ID, Ideias, Diálogos e Espiritualidade, mas a gente encontrou um amigo nosso aqui, o Jaime Ribeiro, e ele nos presenteou com um livro muito bacana, Empatia. Por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? Muito bacana ter você aqui no microfone da Web Rádio Fraternidade. Como é que é isso aqui? É isso mesmo? É isso mesmo, Rubens. De fato, hoje em dia, com toda essa parafernália tecnológica, com as interações humanas a cada dia sendo diminuídas, impactadas pelas novas tecnologias, se faz necessário que as pessoas olhem para dentro de si, entendam as próprias emoções e que a gente multiplique essa possibilidade de se entender também para as crianças, para os jovens, e começamos a pensar em desenvolver as habilidades socioemocionais para poder nos defrontarmos com um mundo dominado por essas tecnologias. Porque a cada dia a gente olha menos no olho um do outro, a gente tem muito contato com máquina e os cientistas apontam que até 2025, 50% das nossas atividades serão todas executadas por robôs e pela inteligência emocional, ou seja, a gente corre o risco de perder a nossa sensibilidade e perdendo nossa sensibilidade, vamos perder a capacidade de se colocar no lugar do outro e isso é desastroso para a humanidade. Então você acha que é preciso dar uma parada e ter mais uma relação humana um com o outro? Em função dessa tecnologia toda, a gente realmente perdeu um pouco disso, né? As pessoas não sentam mais para conversar, às vezes sentam, vão conversar pelo próprio WhatsApp, por exemplo, né? É verdade. E o que é mais complexo é que as pessoas ultimamente têm expressado as suas emoções por emojis. Imagina só o quanto é complexo você mostrar que está sorrindo, que você está zangado, que você está chorando por aqueles bonequinhos da internet. Então, isso é muito simplificado para as emoções humanas. Então, o livro, ele convoca, ele pede às pessoas que espalhem empatia, que ensinem as crianças, os jovens e até mesmo nas organizações, que as pessoas tenham mais contato humano para a gente não perder essa liga, que é a liga que fez com que a humanidade chegasse até onde está. Por causa da empatia que nós constituímos a sociedade, é pensando no outro que a gente buscou a cura das doenças, que a gente busca a paz. E se a gente perde essa capacidade de se colocar no lugar do outro, a humanidade vai passar por maus bocados e a gente tem que estar preparado. A gente não vive sem o outro, né? É verdade, apesar de sermos seres singulares, mas a gente só se realiza na coletividade. Então, o livro tem em vários momentos o livro fala, tanto na perspectiva educacional como na perspectiva de liderança, nos traz essa reflexão e fala que as pessoas no futuro que vão controlar o mundo, e quando a gente fala controlar, não é do poder, mas é de liderar efetivamente o mundo, são as pessoas que vão ter capacidade de olhar no olho do outro. Por exemplo, nós precisaremos programar os robôs, as inteligências artificiais, que já são realidade. Hoje você vai pedir um Uber, você vai pedir um táxi, não adianta colocar a mão lá na rua que possivelmente você não vai ser bem sucedido, você tem que usar o aplicativo. E quando você abre o seu aplicativo, o aplicativo já sabe até onde você está e para onde você está indo muitas vezes. Ou seja, a gente já está sendo de certa forma extremamente impactado com essas inteligências artificiais. Só que no futuro, quando isso for mais de 50%, quem é que vai controlar, quem é que vai programar, quem é que vai garantir que as necessidades coletivas vão estar embutidas nessa inteligência artificial e que a gente não vai se transformar num ser humano egoísta, recluso, e isso, como eu falei, seria bastante desastroso para a humanidade. Então os líderes, os empáticos serão as pessoas que vão ser as mais requisitadas no mundo, seja no mundo corporativo, no trabalho, seja até nas instituições religiosas e nas ONGs, porque serão as pessoas que serão capazes de ler o que os outros precisam, quando todo mundo não vai saber exatamente o que fazer. O que te deu um clique para escrever esse livro? Bom, esse livro eu escrevi quando eu estive com uma professora no Rio de Janeiro, estava bastante preocupada e porque tinha uma turma que estava com um problema de bullying. A turma descobriu que tinha um dos participantes, um dos alunos, era um aluno que tinha sido adotado, que era um ex-morador em situação de rua. Então a professora já não sabia mais o que fazer, já tinha usado todas as técnicas pedagógicas. Então eu lembrei de um livro que eu li quando eu era criança, chamado Tonico e Carniça, que retrata a amizade de um jovem de classe média com um jovem que era um jovem em situação de rua, e pedi para ela aplicar esse livro na turma antes que o garoto retornasse, que o garoto estava doente, ela estava extremamente preocupada, achando que o garoto não ia retornar. Então ela aplicou o livro, fez com que todas as crianças
fizessem um clube de livro e discutissem sobre aquela realidade. Quando o garoto voltou, a sala estava completamente modificada e todo mundo começou a homenagear o garoto. Eu conto isso bastante no livro, e uma onda de empatia tomou conta da escola. Fizeram até um mural para essa criança homenageando, porque perceberam quanto aquilo era importante. Ou seja, eu fiquei preocupado com a incapacidade da professora de lidar com a situação. Então eu comecei a pesquisar. Ela conseguiu resolver aquele problema pontual que eu resolvi com um clique, foi uma intuição que eu tive, e aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E desde então, tem mais de 2 anos que eu pesquiso sobre esse tema. Eu descobri que recentemente os cientistas concluíram a pesquisa que fizeram ao longo dos últimos 30 anos. Descobriram que a empatia entre os jovens e as crianças diminuiu 40% nos últimos 30 anos. E aí, isso não seria o fim do mundo ou completamente desastroso se essa mesma pesquisa não tivesse descoberto que o narcisismo aumentou em 58%. Ou seja, os cientistas começaram a tentar entender o que estava acontecendo, e todo mundo fala que é por conta da tecnologia, que é a nova geração, a geração mimimi, a geração que só quer saber de si mesmo. E aí, aprofundando os estudos, a gente viu que isso é um processo que vem acontecendo há muito tempo, desde quando a gente deixou de estar na sala de estar e foi para a televisão. E até mesmo a gente fala muito que o jovem está muito na internet, mas hoje mesmo a gente estava aqui, a gente viu quando apagou a luz quanto a telinha do celular estava ligado. Ou seja, a tecnologia veio para ficar. O que a gente tem que fazer é humanizá-la, transformando os usuários e os líderes que vão atuar com essa tecnologia em pessoas empáticas. Fala uma coisa, o pessoal está ouvindo a gente bater esse papo, onde é que eles vão encontrar o livro? Bom, o livro vai ser lançado no dia 12 de dezembro em São Paulo, na livraria Martins Fontes, às 7 horas da noite. E eu, como sou pernambucano, vou lançar também em Recife, no dia 15/12, na livraria da Jaqueira. Vai ser um lançamento oficial, a gente vai fazer uma recepção bacana e logo em seguida vai estar disponível na Amazon.com e nas principais livrarias. Olha só, empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Com o escritor aqui, Jaime Ribeiro, você pode acessar e adquirir esse livro, que eu acho que você vai aprender muito, viu? Já deu uma olhadinha aqui, vai valer a pena. A gente abre o microfone para você deixar uma palavra final aí para os nossos ouvintes. Tá bom, Rubens. É muito importante, especial o público que está ouvindo a gente, a maioria são espíritas, não é isso? E a empatia é uma mistura da compaixão com a caridade, porque a empatia não é só se colocar no lugar do outro, é entender como o outro se sente e agir, porque a empatia é um verbo, não é só um sentimento. Quando a gente sabe quando o outro se sente, a gente é simpático àquilo, mas empatia efetivamente exige uma atuação, exige de nós fazer alguma coisa pelo próximo. Então, a empatia é o sentimento do futuro, é o centro de todas essas habilidades socioemocionais, e a gente precisa praticá-la no dia a dia, não só na casa espírita também, porque a gente muitas vezes está preparado na casa espírita para receber as pessoas que têm fome, que estão fragilizadas pelas ruas, por situações sociais diversas, mas às vezes nós temos os nossos frequentadores, a nossa gente, as pessoas que estão lidando com a gente o tempo todo, que a gente delega trabalho para eles, e como líderes esquecemos de chamar para conversar, para entender como está. Seria muito importante, por exemplo, eu sugiro bastante aos presidentes e diretores das casas espíritas que marquem os papos 1 a 1 com as pessoas que são os trabalhadores chaves, até mesmo com os jovens, que são os futuros, os nossos sucessores. Marca aquele bate-papo na agenda, chega mais cedo para saber como as pessoas estão se entendendo, porque a gente, com esse bate-papo, a gente vai conseguir ajudar muita gente, ser mais empático e, acima de tudo, cuidar do futuro da doutrina, que é o que a gente mais precisa hoje, que é cuidar que as pessoas se sintam bem, se sintam amadas, porque a gente está muito preparado para quem está com fome, a gente está preparado para fazer assistência social, mas todos nós temos dores. Então, dentro da casa espírita, a gente também quer se sentir amado e não ir desabafar e tratar os nossos problemas fora. A gente precisa realmente trazer a empatia para dentro das casas e transformar, espalhar a empatia pelo mundo inteiro ao nosso redor. Obrigado, gente. Conversamos com o Jaime Ribeiro, e você que está conosco aí, fica o convite para poder adquirir o livro Rubens de Castro, especial para a Web Rádio Fraternidade. Repórter Fraternidade.